sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer tens 50 anos e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há mais de um mês, nós temos ouvido diariamente, pelos meios de comunicação, que chegam até os nossos lares, muitas notícias ruins. Está difícil até de ligar a televisão nos últimos dias. Ninguém aguenta mais tanta notícia ruim. Mas o Evangelho de hoje vem nos trazer uma boa notícia. Jesus diz para cada um de nós: quem guarda as minhas palavras, esse jamais verá a morte. É o que o Senhor diz para nós no Evangelho de hoje. Jamais verá a morte quem guarda as minhas palavras. Somos convidados, irmãos e irmãs, a voltarmos a nossa atenção a essa palavra que nos é dada no Evangelho de hoje. A concentrarmos toda a nossa atenção, todo o nosso entendimento, toda a nossa energia. Somos convidados a apostar todas as nossas fichas nessa palavra de Jesus. Quem guarda as suas palavras
não verá a morte jamais. O Senhor nos diz hoje. Nessa dificuldade que temos tido nos últimos tempos, diante dessa dificuldade que temos tido de pensarmos em coisas boas, em encontrarmos boas notícias, somos assaltados por essas notícias ruins. E muitas vezes nos concentramos somente nelas. Tudo que vemos, tudo que ouvimos é morte, é sofrimento, é dor. E o Evangelho de hoje diz para nós: fica esperto. Não olhe, não dê atenção para isso. Mas olhe, mas dê atenção, mas guarde a palavra de Jesus. Porque quem guarda a palavra de Jesus não é atingido pelo mal, não morre. Então, queridos, fiquemos atentos. Concentremos a nossa atenção em Jesus. Olhos fixos no Senhor. E nós, voltando a nossa atenção, toda a nossa concentração para Jesus, conseguiremos passar pelas dificuldades e pelos desafios sem sucumbir diante deles. Quem olha para Jesus diante da dificuldade, por maior que ela seja, por mais difícil que ela seja, não vê morte, não vê sofrimento, mas vê vida. Quem encara a dificuldade dessa forma, não enxerga a morte, mas enxerga vida. Porque sabe que, para além das dificuldades que vêm pelo meio do caminho, no final, Jesus triunfa sobre todo o mal, sobre toda a morte. Jesus nos garante a vida. É isso que o Evangelho de hoje nos fala. Os judeus ficam escandalizados diante dessa afirmação de Jesus. Os judeus, apesar de serem muito conhecedores, os judeus daquela época de Jesus, apesar de serem muito conhecedores da palavra de Deus, apesar de serem muito obedientes e atentos a todas as profecias que os profetas do Antigo Testamento tinham feito, apesar de conhecerem muito bem a história de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó, eles não acreditavam na ressurreição. E é por isso que eles estranham a fala de Jesus. Ora, mas quem é você para dizer para nós aqui que quem acredita, quem guarda as suas palavras, não vai ver a morte? E Jesus diz para eles que eles não conhecem o Pai. Apesar de terem Deus como o Deus de Abraão, como o Deus deles, eles ainda não o conhecem. Porque se o conhecessem, saberiam que ele é o Deus da vida e não da morte. Saberiam que ele é o Deus da vida, não pela metade, mas pela vida em abundância, da vida eterna, da vida que não passa. A promessa que Deus faz para Abraão, na primeira leitura de hoje, é uma promessa de vida. Deus promete a Abraão uma descendência, mas não qualquer descendência. Uma descendência infinita, através de uma aliança eterna. E Jesus lembra a esses judeus, no Evangelho de hoje, qual foi a reação de Abraão quando viu o dia dele chegar. Quando Abraão viu o dia de Jesus Cristo se encarnar e vir até nós, Abraão exultou e se alegrou.
Porque Abraão sabe que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. Jesus é a nova e eterna aliança. Nele o céu e a terra são ligados. Nele o homem e Deus são religados. Nele o humano e o divino são reconectados. E é por isso que Abraão exultou no dia em que Jesus desceu do céu e veio ao nosso encontro, para nos redimir e para nos salvar. Mesmo assim, os judeus não acreditam na palavra de Jesus, não acreditam na ressurreição, não acreditam na vida eterna e também não acreditam que Jesus seja o Filho de Deus, aquele que tem a chave da vida e da morte. Mas nós, queridos, nós que cremos que Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, nós que cremos que Jesus venceu toda a dor, todo o sofrimento, toda a doença e toda a morte, nós somos chamados a nos concentrarmos, a olharmos e guardarmos a promessa e a palavra de Deus no nosso coração. Não ficaremos pelo meio do caminho. Não seremos abatidos pelo inimigo. Não seremos atingidos pela doença que mata, que nos tira a graça da vida eterna. Talvez nós possamos morrer, sim, mas morrer como Jesus morreu. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É essa a boa notícia da nossa fé que diz para nós hoje. Não ficarmos com medo, não ficarmos intimidados e não concentrarmos as nossas energias e a nossa atenção nessas más notícias. Mas concentremos a nossa atenção, o nosso espírito, as nossas energias em Jesus, na palavra de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim não morrerá, mas terá a vida eterna. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor nunca se esquece da promessa que Ele fez a nós. O Senhor está no meio de nós. Agora, precisamos nós fazer a nossa parte. Precisamos nós nos lembrarmos da promessa que o Senhor fez a nós. Precisamos nos lembrar de que o Senhor é fiel. E precisamos guardar a sua palavra, para que também nós sejamos vencedores de todo mal, toda dor e toda morte. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.